Qual o propósito da vida? Por que existe tanto sofrimento? Por que crianças são mortas, abusadas? Por que guerras? Estamos assistindo agora na Venezuela uma guerra civil, onde, numa eleição que foi fraudada, está sendo tolhido novamente o direito de um povo ser livre. Por que essa escravidão? Meu nome é Cláudio Reis e agora nós vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso. Guerras, por que as guerras? O que objetiva estas guerras? Como tudo começou? Bem, deixa eu lhe dizer que existe uma guerra atrás de todas as guerras. E esta guerra é uma guerra espiritual. É uma luta onde nós estamos inseridos no meio delas. Nós estamos participando de alguma forma com estes acontecimentos. Nós chamamos de o grande conflito. O grande conflito entre o bem e o mal. O grande conflito entre Cristo e Satanás. O grande conflito onde eu e você fazemos as nossas escolhas. Um grande conflito desigual, porque Satanás não pode competir com Deus. Mas a luta se desenrola. E ela não começou aqui. Qual o princípio de tudo isso? Esta luta, esta guerra, esta batalha se iniciou no céu e se estendeu à terra. Acompanhamos com muita tristeza, muitas pessoas estão sendo já assassinadas na Venezuela. Mas essas são as notícias mais recentes, pois, durante todas as décadas, tiranos ceifaram a vida de muitas pessoas. Nós temos muitos exemplos como Hitler e tantos outros que passaram, que fazem parte do passado, mas que participaram também de genocídios. Como vai terminar esta guerra? Como vai terminar este grande conflito? Como eu disse, ele é desigual porque Deus é o Criador. Satanás é uma criatura. Logo, tem um tempo de vida definido. Breve, Jesus vai fazer a sua justiça sobre Satanás e os seus seguidores. Como eu disse antes, esta terra se iniciou no céu. Como eu posso afirmar isso? Através do único livro que pode explicar todas estas coisas. Através dos olhos de Deus em todas as suas páginas. Deixa-me ler com vocês o que está escrito em Apocalipse, capítulo 12, o verso 7 até o 9. Estou abrindo aqui a minha Bíblia, se você quiser acompanhar ou anotar, você pode fazê-lo. Vamos ver aqui Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Aqui está, do 7 até o 9. E diz assim: houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. O dragão, Lúcifer, o diabo, a serpente. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Esse é o início do grande conflito. O grande conflito teve o seu princípio no céu. Deus criou o universo perfeito, Deus criou os anjos perfeitos, e Deus concedeu aos seres viventes um grande presente que nós temos
conosco até hoje, que era liberdade de escolha. Nós chamamos livre-arbítrio. Deus não criou robôs, Deus criou seres livres que podiam escolher entre servir a Deus ou não. Infelizmente, Lúcifer resolveu se revoltar, se rebelar contra Deus, desobedecendo aquilo que Deus tinha estabelecido. Um anjo perfeito deixou que fosse irrigado em sua mente o orgulho, a vaidade, a ganância pelo poder. E assim ele se rebelou contra Deus. E batalhou para assumir o poder que era devido somente a Deus, mas Deus é soberano. E nenhuma criatura pode se sobrepor ao seu Criador. Por isso a luta é desigual. Deus já podia ter destruído com Satanás, com todos os seus anjos, com todos os ímpios. Mas Deus dá um prazo para que todos vejam que o governo oferecido por Satanás é esse que nós estamos vendo. É a morte, é a dor, é a corrupção. E Deus, então, vai deixando que isso se desenrole, não porque ele tenha prazer em ver o sofrimento, mas sim porque as pessoas possam ver que Deus é justo. Ele não faz as coisas tudo num ato. Ele dá tempo para que as pessoas vejam os acontecimentos, coloquem na balança se Deus é justo, se Satanás é justo. E desta forma, então, eu posso, através do que está sendo me mostrado, decidir de que lado eu vou ficar. Deus não criou o pecado. O pecado foi nutrido na mente de um anjo perfeito. E ele fez guerra. Essa guerra, a maior guerra, a guerra por trás de todas as guerras, de todos os sofrimentos, iniciou-se no céu. Lúcifer não tinha motivos para ter ciúmes de Cristo e nem para se sentir magoado com Deus. Mas o mais interessante é que essa batalha no céu ela se desenrolou no princípio entre Cristo e o dragão lá em cima. E o dragão foi expulso porque ele não pode se sobrepor a Deus. Então, o dragão se decidiu vir para a terra, pois Deus criara a terra, criara Adão e Eva, os colocou num jardim e preparou a terra para a morada dos viventes humanos. E a queda se deu, e eu vou ler aqui na Bíblia, no capítulo 3 de Gênesis. O dragão desceu, viu aquele casal feliz, saído das mãos de Deus, perfeitos, e decidiu, já que não conseguiu nada no céu com Cristo, decidiu assumir, então, o controle na terra. E tentou a mulher. A mulher, descuidada, se separou primeiramente da presença de Deus e também da presença do seu esposo. E se aproximou da árvore. E ali na árvore, então, havia uma serpente. Ora, Adão deu nome a todos os animais. Eva estava acostumada também a estar ali dirigindo os animais. Ela sabia que animal não falava, ela tinha consciência disso. Mas a serpente, como a Bíblia diz, a mais astuta que todas as alimárias do campo, falou com a mulher e disse para ela: não é assim que Deus falou, que você não pode comer de todos os frutos? E a mulher então respondeu: os frutos das árvores do jardim nós podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, ou seja, aquela árvore onde estava a serpente, não podemos comer, porque no momento que nós comermos, certamente nós vamos morrer. E a astúcia da serpente foi colocada no ato
da dúvida da mulher. E ela disse: podem comer, certamente não morrereis. Provavelmente aquela serpente tivesse comido do fruto para provar para a mulher que Deus era um mentiroso. E ela afirmou: olha, se você comer, você vai ser igualzinho a Deus. Ou seja, aquilo que aquilo que a serpente almejava, agora ela entregou também como uma promessa para a mulher. Certamente você não vai morrer, você pode desobedecer. Aceita o que eu estou te falando, não acredita em Deus. E a mulher, infelizmente, ela comeu do fruto e deu também ao seu esposo. A mulher fora enganada, mas o homem decidiu o mesmo destino com ela, da desobediência. Portanto, meus queridos, a desobediência é a causa de todas estas guerras, de todo esse sofrimento. O pecado passou para todas as criaturas. Adão e Eva eram perfeitos, mas eles decidiram escolher cair. E com isso, todos os que vieram da descendência de Adão e Eva até hoje, todos nós somos seres caídos e estamos destituídos da glória de Deus. E agora, então, Jesus, e por isso o Evangelho eterno, o Evangelho sem controvérsia, não tem controvérsia, por mais que pessoas, anjos maus queiram denegrir a imagem de Deus e aquele plano maravilhoso que ele fez em nosso favor, não há como contestar. Contra a verdade, não há o que discutir. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus instituiu antes da criação do homem um plano, já estava pronto o plano da redenção. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se decidiram por salvar o homem, porque Deus já sabia que o homem iria cair. E Jesus se ofereceu. Não foi fácil, gente. Não pode ter sido fácil para o Pai, nem para o Espírito Santo. A decisão tomada por Cristo, mas o amor falou mais alto. Porque Cristo te ama e Cristo me ama. E por isso ele se entregou, e por isso o plano da redenção, e por isso a Bíblia, e por isso o Evangelho. O Evangelho é Jesus, o Evangelho é uma pessoa. E essa pessoa precisa ser aceita para que nós possamos novamente ser redimidos e termos a vida eterna. E a pergunta que fica é: Deus, Satanás, o bem, o mal, salvação, perdição, vida eterna, morte eterna, qual destas vais escolher? Eu te faço um apelo. Aceita Jesus como teu Salvador. Deixa Ele tomar conta de todo o teu ser. E em breve, quando voltar, nas nuvens dos céus, Ele vai te segurar pelas mãos e vai te levar para que viva por toda a eternidade. O meu desejo neste dia é que você aceite a Cristo como teu Salvador. Porque eu não acredito que você ame o pecado, que você ame a morte, a tristeza, a corrupção, a pobreza, a dor. Portanto, meu querido, minha querida, eu te convido, aceite a Cristo como teu Salvador. Por hoje é isto, mas nós vamos continuar ainda conversando a respeito do Evangelho de Cristo durante os próximos vídeos. Eu te aguardo.